Obrigado, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez todos os juízes membros dessa corte, senhores advogados, demais pessoas presentes. Inicialmente, acredito que o motivo do sigilo imposto aos autos se deve ao fato de que foram juntados extratos bancários, documentos da privacidade das partes, que não devem se tornar abertos ao público. Mas, em relação ao julgamento em si, não vejo qualquer motivo que pudesse implicar em violação de privacidade das partes. Trata-se, então, de representação oferecida pelo Ministério Público Eleitoral pela aplicação da sanção estabelecida no artigo 30A da Lei nº 9.504/97. O fato é bem simples. O coordenador de campanha do então candidato a deputado estadual e que logrou êxito, o coordenador financeiro de sua campanha foi surpreendido às vésperas da eleição de 2018 após ter realizado um saque em espécie no valor de R$500 mil na agência do Banco Itaú de Araguaína. A princípio, apenas a ideia do saque de valores em espécie não constitui um ilícito em si, mas é daqueles casos em que a própria lei de lavagem de dinheiro determina que o fato seja comunicado ao COAF pela instituição financeira por constituir indício de ilícito, uma vez que, como é sabido, a utilização de recursos financeiros em espécie é um indício altamente comprovável de utilização ilícita dos recursos, porque num momento como hoje, em que temos toda a facilidade de utilizar os recursos tecnológicos de transferências bancárias, de várias formas de transferência de recursos pela internet, até mesmo no celular, não se justifica a utilização de papel moeda, ainda mais com todos os problemas de segurança pública que temos, alto risco de andar com papel moeda. Tanto é assim que o digitado coordenador financeiro da campanha se valeu de uma escolta policial formada por policiais que se encontravam lotados no gabinete do então deputado candidato à reeleição Olinto Neto. Bom, diante desses indícios de que recursos em espécie têm finalidade ilícita, se indagou ao então coordenador financeiro qual é o motivo de realizar esse saque. E a justificativa que foi dada não tem qualquer verossimilhança, uma vez que disse que ia comprar gado, mas não disse de quem, não disse como, nem que valor, nem quanto iria pagar. Então, o dinheiro estava rendendo frutos na conta bancária. Ele vem e saca toda essa quantia vultosa, sem saber para quem vai pagar, sem saber aonde que vai comprar esse gado e nem a quantidade que vai comprar. Ou seja, apresentou um álibi totalmente furado. Além disso, senhores juízes, é pouco provável que alguém que é coordenador financeiro de uma campanha, há poucos dias das eleições, esteja focado em comprar gado e ainda utilizando toda a estrutura do gabinete do deputado estadual, porque além da escolta, ele tinha ainda consigo o veículo que ele utilizava, era uma caminhonete locada
pela Assembleia Legislativa para a utilização do deputado estadual Olinto Neto. Ou seja, todo um conjunto de circunstâncias e indícios que levam a crer que esse recurso, com certeza, seria utilizado na campanha eleitoral. E nessa situação não é despiciente lembrar das lições do TSE, inclusive no julgamento do nosso recurso ordinário 1220/86, que o ministro Luiz Fux deixou consignado. A modalidade ilícita eleitoral consistente na captação e arrecadação ilícita de recursos previsto no artigo 30A da Lei das Eleições, introduzida no bojo da mini-reforma eleitoral, destina-se principalmente a resguardar 3 bens jurídicos fundamentais: a igualdade política, a lisura na competição e transparência nas campanhas eleitorais. O chamado Caixa 2 de campanha caracteriza-se pela manutenção ou movimentação de recursos financeiros não escriturados ou falsamente escriturados na contabilidade oficial da campanha eleitoral. Por sua própria natureza, o Caixa 2 é daqueles ilícitos cuja consumação ocorre longe do sistema de vigilância e controle, acarretando significativa dificuldade probatória. Nesse caso, a exigência de prova exclusivamente direta para a condenação acabaria por estimular a impunidade, em flagrante ofensa ao princípio da vedação de proteção deficiente. Na hipótese de ilícito de reconhecida dificuldade probatória, o Estado juiz está autorizado a apoiar-se no conjunto de indícios confirmados ao longo da instrução diante das raras provas diretas do comportamento ilícito, sob pena de deixar sem resposta graves atentados à ordem jurídica e à sociedade. E ainda citou um outro julgado de relatoria do ministro Roberto Barroso. Os indícios devem ser igualmente admitidos como meio de prova suficiente para a condenação, vedada apenas a motivação baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos, o que, diga-se de passagem, não é o caso. Ademais, também da jurisprudência do TSE, que não há necessidade de que os recursos tenham sido efetivamente empregados na campanha eleitoral. Basta que tenha-se notícia da seu trânsito pela campanha, ou pela disponibilidade para a campanha. E, no caso, não foi utilizado esse valor especificamente, em razão de motivos alheios à vontade dos agentes, que foi a apreensão pela Polícia Civil do Estado de Tocantins. É também bom lembrar que naquele caso que culminou na cassação do ex-governador Marcelo Miranda, os recursos também não chegaram a ser utilizados na campanha eleitoral. Então, senhores, peço mais uma vez que nos atentemos para a situação do Brasil em que vivemos, de deslavada corrupção eleitoral em todos os níveis, e que não podemos fechar os olhos, não podemos fazer vista grossa para práticas como essa, que maculam o processo eleitoral, que fazem com que as eleições sejam decididas através da utilização de recursos de fonte espúria. E é bom ainda lembrar que, para se ter uma ideia, é público e notório, sabido, que uma campanha para deputado estadual que se pretende vitoriosa no estado de Tocantins não sai por menos de 2 milhões de reais. E o nobre deputado declarou em sua prestação de contas, se não me falha a memória, apenas R$194 mil em gastos. Ou seja, uma prestação de contas fictícia, apresentada apenas para atender a obrigação legal, mas que não tem qualquer vínculo com a realidade. Exatamente, R$194.781. É óbvio que a sua campanha foi realizada com o Caixa 2. Então, nesses termos, eu peço a procedência da ação e a consequente cassação
do diploma do candidato eleito Olinto Garcia de Oliveira Neto. Muito obrigado. Servidores do TRE, muito boa noite. Não é bem assim, embora, como sempre, atua Dr. Álvaro Manzano, um profissional de alto gabarito dentro do Ministério Público, graças a Deus atuando aqui no Tocantins, há muito tempo aqui na Corte, por várias vezes já tive a passagem como procurador regional, mas não é bem assim como Sua Excelência afirmou. E digo, começando até pela peça do próprio Ministério Público na representação. Diz ele, tal julgamento não ilide se falando da prestação de contas que foi aprovada pela Corte, do senhor Olinto Neto. Tal julgamento não ilide a análise de eventual representação por arrecadação e gasto ilícito de recursos, especialmente quando no curso desta resta provado o uso de recursos não contabilizados. O Ministério Público diz que está comprovado o uso de recursos não contabilizados. Muito bem. Continuou na peça inicial, nas alegações finais. Perdão. Destaque tem-se na espécie um grave quadro de captação e gasto ilícito de recursos empregados na campanha eleitoral do representado. Volto a falar, Vossa Excelência. Tem-se em espécie um grave quadro de captação e gasto ilícito. Muito bem, então aqui a nossa primeira contradição. Foi admitido aqui, inclusive agora, durante a defesa do seu direito constitucional e regimental de sustentação oral, que não foi gasto. Como também, além de não ter sido gasto, não existe se falar em recurso não contabilizado. E explico por quê. Temos que analisar essa representação pelo cunho do 30A, que assim é. Não perderei meu tempo aqui dizer a Vossas Excelências, que são professores na matéria, do que se trata o 30A e por que ela foi criada pela 11.300, enfim. Essas Vossas Excelências todos os dias julgam aqui, inclusive ontem, hoje de manhã, agora à noite, julgou matérias referentes ao 30A. Digo que a questão meritória desses autos diz respeito a configurações ou não do ilícito previsto no 30A. Muito bem. Da mesma maneira, diversa hipótese de configuração do suposto ilícito contido no 30A, haverá que se ter uma conduta do representado de promoção e advindos de gastos ilícitos ou recursos ilícitos, com finalidade eleitoral. Plurais são as situações que ensejam a licitude nos gastos de campanha. Aqui cita-se como exemplo o pagamento de despesas sem os recursos tenham transitado para conta bancária, gastos realizados acima do limite pré-estabelecido, realização de gastos eleitorais antes da abertura de conta bancária, utilização de recursos para pagamento de despesas, enfim, uma série de outros. Lembrando que o bem jurídico tutelado, aqui pelo dispositivo legal em comento, é a rigidez das normas relativas à arrecadação de gastos de recursos eleitorais, além da isonomia dos candidatos, obviamente. Se nós formos a ter, existe o parágrafo 2º do artigo 30A, que dispõe que comprovadas a captação ou gastos ilícitos dos recursos para fins eleitorais, será negado esse diploma. Muito bem. Só que para que haja essa imposição severa de sanção, de negação ou cassação do diploma, necessita a dispensável imputação de que a conduta descrita seja comprovada e que essa conduta tenha relevância jurídica hábil a justificar a extremada medida de cassação.
Noutros termos, para que se justifique a procedência da lide com a imposição de tal penalidade em questão, é indispensável que os ilícitos possam, ou que esses ilícitos tenham relevância jurídica e gravidade, ao passo que, assim, somente assim, as sanções de negação do diploma se afigurará como proporcional diante do quadro posto. Muito bem. O representado foi reeleito deputado estadual. Ele teve 18.853 votos. Entre os 24, ele foi o 9º colocado. Ou seja, não figurou nem entre os primeiros colocados. Quando se busca vincular esse julgamento ao recurso ordinário RO 1220-86-2014, que é o recurso que foi cassado o ex-governador Marcelo Miranda, inclusive através da coligação, fiz parte e assinei junto com os outros advogados que nos assessoravam, e o Ministério Público também, fomos autores dessa ação. Há uma denúncia do Ministério Público de total improcedência dos seus pedidos de acordo com as provas constantes nos autos. E aí faço porque até aqui, como bem se ouviu e como bem está posta na representação, são presunções. Não existem prova alguma de que existia a vontade do senhor Olinto Neto de provocar a retirada desses 500 mil para uso ilícito em sua campanha. Não há prova alguma disso, diferentemente do que foi colocado na ação 1220 pelo TSE. Quando lá se comprovou, sim, que houve apreensão e houve uma maquiagem de procedimentos para justificar a origem do dinheiro. Aqui não. A origem de dinheiro, falo a vossas excelências, ela veio de uma conta bancária de uma senhora de 86 anos de idade, que é a avó do senhor Olinto Neto. Uma senhora que perdeu o marido em 2015, recebeu uma herança, uma fazenda que foi vendida por aproximadamente 2,5 milhões, e esse dinheiro tem a origem da venda dessa fazenda, cuja documentação está nos autos comprovando. Essa senhora de 86 anos de idade saiu de Goiânia, onde mora, para vir a Araguaína e ficar durante 3 dias no banco para fazer o pedido de desbloqueio desses 500 mil. Aqui eu vou falar de um testemunho do gerente do banco que diz exatamente isso que o doutor Álvaro Manzano, com a grandeza de sempre, que ele é peculiar, afirmou, que é a questão do COAF. Ele afirmou no seu depoimento, e aqui lerei a vossas excelências, que é o senhor Tiago, se eu não estiver enganado, disse que só liberou o dinheiro depois do Banco Central dizer que não há qualquer tipo de irregularidade, ou seja, que ele não estava sendo investigado. E outra coisa, se o senhor Olinto quisesse cometer qualquer tipo de ilícito, por que ele não foi em Goiânia? É muito mais fácil do que em Araguaína. E aqui trago a vossas excelências uma preocupação. Vossas excelências acompanharam o fato, e quem não acompanhou, relatarei, o irmão do senhor Olinto, deputado Olinto, foi ao banco fazer o resgate que a avó dele autorizou, inclusive falando para a gerência que quem ia buscar o dinheiro seria a pessoa, deixando tudo isso claro. Não somente em depoimento, mas tem também as câmeras de filmagem que relatam. E o gerente foi muito precioso em seu depoimento quando diz isso. Nada foi feito às escondidas. Agora, o que espanta é a Polícia Civil, que à época estava em demanda com o deputado Olinto, como ainda está, e também vários atos que estão sendo investigados e cometidos, e tem que ser investigados mesmo, mas não justifica o motivo da razão da apreensão. Eles disseram que prenderam porque tinha uma denúncia de extorsão contra o senhor Luiz Olinto, e que por isso foi lá prender ele para tentar ajudá-lo, quando veio deparar com 500 mil. Me poupe, por favor. Nós não vamos, a instituição Polícia Civil, sinceramente, não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas não deixe de me ater de expor esse fato aqui à corte, porque paira até a espantosa missão que é uma Polícia Civil, com a sua grandiosidade que é.
e tem feito, junto com a militar e o Corpo de Bombeiro, grande serviço à Polícia Federal, grande serviço ao Estado de Tocantins. Então, é bom que se diga isso. Uma outra coisa que no RO 12.2086, o relator do ministro Fux culminou na cassação dos mandatos do governador e de sua vice, observando e convergindo, aqui chama Vossa Excelência o detalhe que aqui é diferente. E aí, se possível for, Vossas Excelências puder acessar as alegações finais da parte do senhor Luiz Olinto, eu tive o cuidado de fazer um cotejo analítico entre a diferença do caso Marcelo Miranda e as provas coligidas desse caso. Seria de fácil assunção de Vossas Excelências se puderem acessar as alegações finais. Lá verão esse cotejo analítico que está muito bem explicado a diferença dos dois casos. Mas aqui, voltando, o ministro Fux, ele convergiu os diversos elementos de provas, inclusive as contradições entre os depoimentos. O senhor Luiz Olinto foi preso perante policiais, colocado atrás do camburão, algemado. E o que disse a ele naquele momento de pressão? Esse dinheiro era da minha avó, nós íamos comprar gado. Eles são pecuaristas. Há mais de 40 anos. E aqui o que fez a defesa? Nós não ficamos apenas em termos indiciários. Nós fomos ouvir não somente a avó dele, que com 86 anos compareceu à juíza eleitoral em Goiânia, onde reside, onde confirmou com detalhes essa permissão e confirmou a tese do neto dela de que ela deu dinheiro para compra de gado. Apenas para que Vossas Excelências possam ter uma ideia. 500 mil no banco, há um ano atrás, se nós levarmos em consideração 0,8%, que é a média, tá? Vamos colocar aí que de 500 mil, 40 mil de rendimento. Um bezerro, há um ano atrás, era R$ 1.200. Tem prova nos autos. Eu vou ler a Vossa Excelência o testemunho. Hoje, um bezerro custa R$ 2.300. Em um ano. Olha a diferença se fôssemos pegar a aplicação bancária com o bezerro, como era a vontade dela. Ela confirmou. Além disso, foi confirmado pela pessoa contratada pelo pai do senhor Luiz Olinto para comprar o gado. Ele esteve perante o juiz eleitoral de Arapoema, onde prestou um depoimento esclarecedor, dizendo que ele foi contactado e como é que se faz para comprar de gado. Aqui eu não sei se algum de Vossas Excelências, me perdoe a falta de memória, mas talvez só o doutor Antiógenes tenha tido fazenda, aqui eu não sei. Mas o modus operandi de compra de gado no interior, gente, é com dinheiro nas pequenas propriedades. E você não sai com dinheiro na sacola. Existe um agenciador que vai comprando, separando e você buscando e pagando. É assim que funciona. Isso não é inventado. E o momento de compra foi confirmado por duas testemunhas. Além desse agenciador, que trabalha mais de 10 anos na compra de gado para eles, foi confirmado por uma pessoa que é zootecnista da fazenda do senhor Olinto. E ele confirmou que é comum nessa parte da época se comprar gado, porque o gado está entre a safra saindo da seca com as primeiras chuvas, indo para o inverno com crescimento de capim. Então é a hora de se comprar, está confirmado através de testemunhas. E mais, para concretizar esse fato, foi ouvido aqui o seu gerente do Banco Itaú, aonde foi retirado esse dinheiro. Foi confirmado pelo senhor Tiago, que é gerente, exatamente isso que nós estamos dizendo, exatamente que o senhor Luiz Olinto, quando preso num camburão com vários policiais, contou. E nada mais isso que é verdade. Daí a diferença entre o caso Marcelo Miranda e esse caso do senhor Olinto. Lá as provas foram produzidas ou tentadas ser produzidas no sentido de quê? Para que a justiça eleitoral fosse ludibriada. Aqui não, foi confirmada isso pela avó, foi confirmada pelo gerente que ela foi lá autorizar, foi feita uma operação às vistas de todas as pessoas, não há nada escondido. Esse dinheiro é a procedência de um imóvel vendido por ela, conseguido em 2015 à venda, que era do seu marido, com o qual viveu 54 anos. Temos origem, nós temos destino, não era para campanha eleitoral, era para compra de gado. Inclusive, o próprio agenciador disse que comprou, chegou até perto de 300 bezerros e parou porque o dinheiro foi apreendido. Como é que ia fazer o pagamento?
Não houve a continuidade do negócio por conta disso. Ele próprio disse na justiça. Então, queria que vossas excelências aqui, vários outros argumentos, os testemunhos estão aí para quem quiser ouvir, para quem quiser ver, seria muito interessante, porque a diferença dos dois casos é essa. Houve produção de provas. Vocês têm 1 minuto para concluir. Houve produção de provas na tentativa de ludibriar a justiça eleitoral. Nesse caso aqui, as provas foram produzidas, todas as testemunhas convergindo com um só fato. O dinheiro era da avó do senhor Luiz Olinto, ela esteve em Araguaína, retirou esse dinheiro durante 2 dias até a autorização do Banco Central, o Banco Itaú entregou, disse que quem pegaria era o senhor Luiz Olinto, ele foi preso, disse que era para compra de gado, foi ouvido perante o juiz a testemunha que foi contratada para comprar o gado, foi ouvido o zootecnista da fazenda, foi ouvido o gerente do banco, todos convergiram da mesma forma. Não há que se falar no presente caso em crime eleitoral. E aqui gostaria de chamar a atenção exatamente pelo processo ontem que foi julgado do senhor Antônio Poincaré sobre o relato da digna juíza Ana Paula Brasil, e como ficou configurada a emenda. Para a configuração de captação ou gasto ilícito de recursos, 30A da Lei 9.504, imprescindível a prova de que o candidato tenha praticado referida conduta, conjunto probatório insuficiente para ensejar a condenação por captação ilícita. É o presente caso, pela qual se pede, até já fazendo, separei para fazer a leitura também, já finalizando, senhor presidente, de parte da emenda do 1220, que cassou o governador Marcelo Miranda, já lida pelo novo procurador regional. E aqui ele é muito cético e direto. Os indícios devem ser igualmente admitidos como meio de prova suficiente para a condenação, vedada apenas a motivação baseada em presunções. Mais uma vez, não há nos autos comprovação de crime eleitoral. Como aqui dito foi pelo procurador, você retirar dinheiro não é crime. Agora, para que se comprovar que aquele dinheiro seria usado na campanha, precisaria fazer as provas. Não foram feitas nenhuma prova. Do contrário, ficou comprovado que o dinheiro foi retirado para a compra de gado, sim, e por pessoa cujo dinheiro tinha origem na venda, tem documentação, inclusive imposto de renda, contrato de compra e venda do imóvel, tudo aqui para que vossas excelências possam, de acordo com essas provas que foram apresentadas, julgar improcedente a presença de representação do 30A. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Juvenal Kleber e devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou fazer um resumo rapidamente aqui do caso e logo em seguida eu vou ler a emenda da mesma forma como fez o desembargador Marco Vilas Boas hoje pela manhã. Se houver alguma dúvida eu presto os esclarecimentos. E me lembro aqui da saudosa memória do desembargador Antônio Félix, de quem eu fui contemporâneo aqui também, e eu vou fazer uma analogia aqui a esse caso que eu lembrei dele, porque ele fazia algumas coisas parecidas. Existe um filme que foi lançado em 2002 chamado Minority Report, ou seja, 17 anos atrás, onde esse filme, estrelado pelo ator Tom Cruise, que está em cartaz até hoje, essa semana esse filme estava passando desses canais TV fechada, onde ele é ambientado no ano de 2054, onde o sistema legal cria um ambiente de evitar que o crime seja praticado. Então, antes do crime ser praticado, o sistema legal vai lá, aborta a futura prática de um crime, prende todo mundo, processa e condena. No final do filme, verificou-se que o sistema era uma fraude, cheio de grandes problemas, e aí destrói todo aquele sistema. É o caso aqui. O artigo 30A trata-se de quê? De captação ilícita e de aplicação de forma ilícita de recursos para a campanha eleitoral. Nesse caso aqui, tanto na medida cautelar, não é da minha época, mas todos os pedidos foram deferidos, quebra de sigilo bancário de todos os representados aqui, foi feita uma devassa nas contas de todos. Ao final, foi demonstrado que esses R$500 mil, na verdade, é uma pequena
parte da movimentação bancária, porque nos extratos demonstra que eles tinham movimentação bancária 6 vezes maior do que esse valor. E esse dinheiro tem origem lícita, realmente, pelo que está provado, demonstrado nos autos, através das escrituras públicas e de toda a farta documentação que existe nos autos, esses R$500 mil realmente era dessa senhora, não é, embora não tenha sido devolvido, até hoje faço a observação aqui que foi requerido nesses autos aqui, a devolução desse dinheiro foi indeferido, porque esse dinheiro não está preso nesses processos aqui, mas sim no processo criminal. Esse dinheiro, pela larga produção de prova que foi feita, nos autos realmente pertence à senhora Zilda Estival Rotoli, e o dinheiro que estava aplicado há quase um ano nessa conta, valor esse advindo de herança, como foi mencionado da tribuna aqui, devidamente provado nos autos. Então, a primeira coisa, o dinheiro tem origem lícita, o dinheiro tem proprietário devidamente provado nos autos. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que, como foi relatado, e até pelas duas sustentações orais, esse dinheiro foi apreendido no momento em que aquele seu legítimo proprietário, né, a senhora Zilda, acompanhada do seu neto, a quem tinha procuração para conduzir esse dinheiro, saiu do banco, foi abordado pela polícia, foram presos, o dinheiro apreendido se encontra até a presente data, e esse dinheiro, então, não foi usado para absolutamente nada. Então, resumidamente, esse é o resumo do que consta nos autos. E, feito isso, eu vou fazer a leitura da ementa e do acórdão aqui. Gastos ilícitos, preliminar, prazo para a propositura da ação, falta de conexão. Aí, presidente, eu faço uma ressalva aqui que é o seguinte: existem as questões preliminares aqui, mas elas também se confundem com a questão de mérito. Vou fazer a leitura, se houver dúvida ou rapacha, faça as devidas explicações. Iniciando. Gastos ilícitos, preliminar, prazo para a propositura da ação, falta de conexão entre as provas e do demandado, carência de ação por inadequação da via eleita, rejeitadas, mérito, captação ou gasto ilícito de recursos eleitorais, ausência de elementos improcedente. Da preliminar suscitada na cautelar. 1. Alega que o prazo de ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral não foi protocolizado em tempo hábil, ou seja, até o dia 12/12/2018, data da diplomação. As representações ajuizadas, com base no artigo 30A da Lei 9.504/97, podem ser propostas até 15 dias após a diplomação preliminar rejeitada. 2. Aduz a falta de conexão entre as provas dos autos e o demandado. A ação cautelar visa preservação do objeto de futura ação principal, independentemente do nome. Preliminar também rejeitada. Essas foram as duas preliminares na cautelar. Uma preliminar na representação, que está decidida da seguinte forma: carência da ação em face da inadequação da via eleita. Essa ligação não merece prosperar, pois a inicial descreve fatos que configuram, em tese, captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais previsto no artigo 30A, parágrafos 1º e 2º da Lei 9.504/97, com a indicação de suas circunstâncias, dos indícios de autoria, bem como da individualização da conduta. Preliminar também rejeitada. Mérito. Número 1. A ação de representação, com base no artigo 30A, caput parágrafos 1º e 2º da Lei 9.504/97, rito disciplinado pelo artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90. 2. Houve apreensão de dinheiro logo após o momento do saque, com a suposição de que seria o montante utilizado em gastos de recursos não contabilizados em campanha eleitoral. 3. Na espécie, ficou demonstrado nos autos a origem lícita do dinheiro apreendido, portanto, não houve arrecadação para a campanha eleitoral na forma de Caixa 2 para manutenção ou movimentação de recursos financeiros não escriturados ou falsamente escriturados. Representação improcedente. É como julgo, senhor presidente.